e foi lá para a ponta esquerda. Com o Forlan, com o D'Alessandro, e aí a bola precisa do D'Alessandro. O Henrique dava condição, a cabeçada para o fundo do gol. Bem a dupla D'Alessandro Forlan. E a conclusão do artilheiro Rafael Moura, camisa 19. Algumas coisas a se discutir. Primeiro, o Palmeiras quando fez 1-0, o Palmeiras teve 3 ou 4 chances claras de ampliar. Melhor. Claras de ampliar. Uma bola em cima do Muriel, uma bela defesa do Muriel, mas se ele chuta por cima ele faz o gol. O Patrick Vieira entrou sozinho, ele o gol, ele chutou a bola em cima, no 3 peito do contra Muriel. 1 foi o contra-ataque. O Luan perdeu o gol, o Palmeiras perdeu uma carroça de gol, como diria aqui no interior, né? E aí acabou tomando o gol. Aliás, os dois gols do Inter, falhas bizonhas da defesa do Palmeiras. O Arthur assistiu o jogo, foi uma avenida do lado direito, uma avenida. Os dois gols saem do lado esquerdo do Internacional. Nos dois gols, o primeiro, quando você vê a bola cruzada da esquerda para a direita, quando o Diego Forlan dá um toque de cabeça, o Fred está sozinho ali atrás, sozinho, não tem ninguém chegando nele. E o segundo gol também, o Rafael Moura entra do jeito que ele quer, ele abaixa para cabecear. Só para você imaginar, no segundo gol, quando vem o toque, ele espera, ele atrasa um pouco até a própria corrida, para chegar antes da bola, porque senão se ele correria no mesmo ritmo, ele estaria em impedimento. Ele está atrás da linha da bola e o zagueiro que estaria correndo, ele abre para marcar o lateral. Filho do céu! Nem na escolinha do... Cara, vamos falar besteira? Os caras, fecha no cara, põe pelo menos o corpo no cara. Põe o corpo. O futebol não é vôlei que não é permitido o contato. Você pode ter o contato, mas não fazer igual o cara faz o pênalti durante a semana. O Palmeiras está tão feio que está fazendo um pênalti de chaleira. Olha, me perdoe, Sandra. Me perdoe, Padre Edson. Karina. Me perdoe, Karina, grande amiga. A Bruna. Mas não tem, cara. Não tem. Narciso Pirani. Nossa, o homem tá... Parece rojão. Não adianta, velho. Não adianta. Os palmeirenses estão chateados com a situação do Palmeiras, é lógico, né? Não podia ser diferente. O Palmeiras está numa situação muito ruim, muito triste, lamentável, muito difícil de se livrar do rebaixamento, essa é a verdade. Agora tem muito palmeirense, meu amigo Guido Nilson Nicoletti entre eles, achando que é um complô contra o Palmeiras. O que é um absurdo muito grande, mas são opiniões que a gente tem que respeitar. O Palmeiras teve um lance que o Palmeiras reclama muito, que nós tivemos um gol do Barcos muito bem anulado pela arbitragem, porém não sei se certo o jeito de se anular. Vamos ver o lance, vamos ver como é que foi. Vamos começar aqui com o André Rizek e com o Vilarão, porque a gente tem muito assunto para falar sobre esse jogo. A gente começa mostrando o primeiro gol da equipe do Internacional, porque os jogadores do Palmeiras reclamaram falta no início do lance. Vamos acompanhar essa imagem aí para o Rizek e para o Vilarão falarem com mais detalhes para a gente. Os jogadores ficaram reclamando uma falta no início da jogada. A jogada vai prosseguir e vai ter o gol do Fred. O Rafael Moura rola aqui na esquerda, vem o cruzamento do Guineuzu, desvio lá do Forlan e o Fred complementa. Tem uma disputa de bola ali no meio do campo. Aí, exatamente nesse momento. Nada, pra mim não foi nada. Vila? Eu achei jogada normal também. Mimimi de arbitragem. O que eu vi nesse lance foi que o Furlan, que foi chamado de jogador por alguns jogadores na semana passada, picharam, Furlan é jogador, fez 2 gols contra o Vasco em São Januário e deu um toque, se é que foi de propósito, o toque que ele dá para esse gol é brilhante. Então o Furlan, se derem ao Furlan uma pré-temporada, um pouquinho de paciência, ele mostrou essa semana que está longe de... Vamos lá, outro lance. O Palmeiras teve um gol anulado do atacante no segundo tempo, gol feito com a mão. Quem estava presente era o delegado de arbitragem da CBF, Gerson Antônio Baluta, do Paraná. A gente vai ver logo este lance aí do gol do Palmeiras. Porque tem muito assunto para a gente, tem muitos elementos nesse gol aí, né, Rizek Vila? Muito, e não tem mocinho nessa história, né? Porque, assim, vamos falar a verdade. É errado fazer um gol de mão, é errado ganhar ponto com gol de mão, certo? Do jogo, no momento em que a FIFA está muito preocupada com a postura dos jogadores, que ela está pedindo punições mais brandas. O juiz erra porque no primeiro momento não vê um lance na cara dele. E ele apontou para o meio do campo. Exatamente. Erra por ter voltado atrás e não ter dado o cartão amarelo para o Barcos, porque é claramente um lance para cartão amarelo. E
Se ficar provado que foi usado o recurso da televisão, também está errado, porque você está adotando uma medida certa, que é anular esse gol por vias tortas, né? A regra não permite que você use o recurso da televisão. Então é uma questão muito complexa, eu acho até que é um dilema moral aí, e não tem ninguém certo aí nessa história. Infelizmente está todo mundo errado nessa história. Vilarão. Antero, o que eu entendo, precisa ficar bem claro num lance como esse, se eu não me engano, é o Gerson Baluta, Exatamente. o representante da arbitragem Exatamente. ali. O que precisa ficar bem claro é o seguinte: ninguém está discutindo se o Barcos tocou ou não tocou a mão na bola, isso é claro, a imagem não deixa dúvida sobre isso. A grande discussão é a seguinte: é como essa informação chegou para o árbitro do jogo, o senhor Francisco Carlos Nascimento. O Rizek, desculpa até te interromper, o Rizek já falou sobre os elementos, né? O primeiro deles, assim, da quantidade de erros. O primeiro, o Francisco Carlos do Nascimento, o Chicão, estava muito bem colocado. A gente tem imagem para mostrar. Olha o ângulo que tem o Chicão para... Não tem ninguém à sua frente, nada impede a visão do juiz. Não. Nada impede. Ele deu o gol e depois, se ele anulou o gol, porque alguém soprou ele fica até numa dúvida, que ele vai apontar para o meio e a mão chega, volta, mas ele aponta e o Bandeira também corre. E tem um outro elemento também, porque o quarto árbitro, o árbitro reserva, o Jean-Pierre, fica com a comunicação aberta. Ele pode ter avisado o árbitro do jogo. O juiz do jogo, o Francisco, ele não tem obrigação de saber como o quarto árbitro viu o lance. Se o quarto árbitro viu pela televisão e o Francisco não sabe, o quarto árbitro sopra para ele. Olha, o gol foi com a mão. Ele vai... Ele anula o gol. O problema é que, se ficar comprovado, e eu duvido que consigam provar, ainda que tenham usado, eu tenho certeza que já usaram o uso de recurso tecnológico em jogo de futebol. Eu já estava no estádio, já vi um Brasil e Egito na Copa de Confederações, em que claramente a arbitragem voltou atrás num lance de mão assim. A gente sabe que, inclusive, os árbitros orientam os quartos árbitros a ficarem perto dos câmeras de televisão, porque eles escutam o que o comentarista de arbitragem falou. A gente sabe que o árbitro, muitas vezes, embora isso nunca tenha sido provado e revelado, ele usa esse tipo de recurso. É um recurso que não pode. Se o Palmeiras provar na justiça, aí vem mais uma coisa chata, que é tapetão. Se o Palmeiras, que está prometendo entrar no tapetão, está estudando entrar no tapetão, se o Palmeiras provar que foi usado a imagem da televisão, fica caracterizado um erro de direito, um descumprimento da regra, e isso vai dar muito o que falar. Vou só interromper aqui o Rizek, porque a gente vai ver mais uma vez o lance lá e a posição do árbitro Francisco Carlos do Nascimento no lance, e na sequência a gente vai conversar com o Arnaldo César Coelho, que está em linha conosco, vai participar do nosso troca de passes, o Arnaldo que estava comentando esse jogo, e pode falar para a gente com mais propriedade sobre o posicionamento e a ação do árbitro. Vamos ver a primeira imagem da distância. Um analisador tático da distância do árbitro. Estava a 15 metros e nada impedia a visão do Francisco Carlos do Nascimento na jogada da equipe do Palmeiras no momento do gol de mão do atacante Barcos. Mais uma vez, 15 metros e um pouquinho a mais, o Francisco Carlos do Nascimento em direção do